aquilo que Ele nos chama, Senhor, a parecer com Ele, porque o nosso modelo, o nosso alvo é Cristo Jesus. Não os nossos irmãos, não bom exemplo de vida cristã, mas a Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso exemplo. Ele é quem devemos seguir em tudo. E é somente o Seu Espírito, o Espírito de Cristo, pode nos dar, Senhor, essa percepção, abrir nossos olhos, meu Pai, para a nossa realidade. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 16, verso 32. E antes de iniciarmos essa exposição, certa vez eu vi um vídeo, né, vamos dizer assim, hoje é tudo internet, né, a televisão, documentário, muito interessante a respeito da Escritura, né? E por mais que esse vídeo não fosse, vamos dizer assim, preciso, em alguns pontos ele falhava, ele dizia uma verdade muito grande que nós nos esquecemos, e que toda a Escritura, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. E de certa forma, em sua história, o seu desenvolvimento é um tipo de Cristo. E é muito interessante que esse vídeo ele vai dizendo, né, o que Gênesis apontava para Cristo, o que Juízes apontava para Cristo, o que os Pentateucos apontavam para Cristo, cada livro da Escritura, Esther, Ruth, cada livro apontando para um caráter que apontava para Cristo Jesus. Os reis, né, que tipificavam o Cristo, principalmente Davi. Ele nesse vídeo ele dizia, era um vídeo de um site evangélico cristão, né, que cada livro da Escritura, cada livro, dependente dos personagens que tipificavam o próprio Cristo, apontavam para Cristo, para a sua obra e para a sua pessoa. Isso é uma grande realidade. É uma grande verdade. Porque toda a Escritura tem como centralidade pessoa de Deus em seu Filho encarnado, manifestado, a sua glorificação, na sua obra e na sua pessoa. O livro de Provérbios não é diferente. O livro de Provérbios apresenta, mostra as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos vendo aqui no livro de Provérbios, que é um livro que fala sobre a fé na prática, no dia a dia, a manifestação das virtudes de Cristo por meio do seu Espírito em nossas vidas, quando seguimos a sua palavra. O que nós temos aqui no livro de Provérbios é aquilo que nós devemos viver, a forma como nós devemos agir, os nossos atos, os nossos pensamentos estão manifestados aqui nas virtudes de Cristo. Provérbios representa as virtudes do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos chama a ter. E é cego todo homem que não consegue perceber que esse é o padrão daqueles que são chamados filhos de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 32, diz assim: melhor é o longânimo que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade.
Esse provérbio aqui, ele vai nos aconselhar a graça da mansidão, da longanimidade. Longanimidade é uma paciência, vamos dizer assim, prolongada, que bem nos convém a todos, e particularmente dentro do contexto que nós estamos vivendo aqui, como nós vimos na semana passada, a temática aqui, né? Aos mais velhos, aos cabelos grisalhos. Esse provérbio, tipo, melhor do que, vai passar a imagem que o mestre deve ser imitado por seu discípulo. Lembrando que o alicerce da retidão é a sua capacidade de governar seu espírito obstinado quando provocado. O fundamento desse verso aqui será esse: o alicerce da retidão e a sua capacidade de governar seu espírito obstinado quando provocado. Certo comentarista chamado Van Leeuwen fez o seguinte comentário. Ele diz assim: sem a conquista disciplinada e sábia de si mesmo, a autoridade sobre o mundo exterior e seus problemas em qualquer área, em qualquer tipo, não é possível. Sem a conquista disciplinada e sábia de si mesmo, a autoridade sobre o mundo exterior, os seus problemas, não é possível. A ideia por trás desse verso é mais especificamente admoestar o discípulo a desconsiderar uma injustiça feita contra ele, melhor o longânimo do que o herói de guerra. E por quê? Porque uma atitude dessas seria mais benéfica para ele e para a sociedade do que um herói que conquista o inimigo por sua força física. E aí Provérbios capítulo 19, verso 11 vai dizer assim: a descrição, ou seja, a prudência do homem, o torna longânimo. A palavra no original ali, descrição, é prudência. O torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Por isso, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. A ideia é que virtudes como longanimidade e domínio próprio são mais excelentes que força e poder. Veja o que Provérbios capítulo 24, verso 5 vai dizer: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. E por quê? Porque a sabedoria divina, a sabedoria sobrepuja essas coisas como força, domínio e poder. Provérbios 21, 22. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que confia. É muito interessante nós percebemos que a maneira como o mundo pensa é completamente diferente da maneira como Deus pensa. E por que há esse pensamento discordante ou diferente do mundo? Porque o mundo se distanciou da verdade. E como consequência disso, os homens vivem pelo seu próprio senso, pelas suas próprias ideias, como Romanos de Paulo diz a Romanos: a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão que os homens detêm, trocando a verdade pelo erro. E como consequência disso, muda o modo natural das suas relações íntimas. Apresentam sentimentos sem afeição natural, ou seja, o pai não tem um sentimento paterno de amor e proteção ao filho, o filho odeia e rejeita o pai, são desobedientes, e aí você tem uma gama de pecados que são consequentes desse afastamento de Deus. E porque os homens andam e acham que essas coisas são virtuosas, porque estão cegos e não conseguem ver que no caso aqui é mais benéfico para a sociedade
a um homem, muitas vezes, injustiçado, não revida e não vinga, do que um herói, do que um governante que domina e conquista uma cidade. A primeira parte desse verso declara a superioridade da pessoa paciente em relação ao herói. E a segunda parte do provérbio qualifica como governador e conquistador. É muito interessante falar isso no contexto em que nós temos aqui. O contexto de Salomão, o contexto dos reis do passado. Nós sabemos que esse era um contexto em que haviam guerras constantes, né? Porque um queria dominar ou avançar ou estender o seu domínio, e essas coisas eram constantes, eram normais nessa época, conflitos pontuais, um conflito às vezes muito abrangente numa determinada região. Por quê? Porque eles queriam expandir o seu domínio. Hoje em dia não é bem assim, mas naquela época era assim. E naquela época a sabedoria de Salomão, que a sabedoria está dizendo que seria mais valioso para uma sociedade alguém que muitas vezes recebe o dano, sofre a injustiça ou não retorna a vingança, do que aquele herói, aquele governador que está dominando e ampliando o seu poder, o seu domínio. O reino de Deus é assim, gente. É completamente diferente desse mundo. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender nada a respeito do Evangelho. Eu não estou dizendo que tudo que existe no mundo é contrário à palavra de Deus, mesmo porque foi Ele que criou esse mundo e existem leis que são invioláveis. E quando o homem viola essa lei, por mais que ele ande contrário àquilo que Deus estabeleceu, o juízo vem. Mas perceba que esse é o pensamento do mundo, porque ele está no mal, ele está debaixo da ira de Deus. E não há como pensar e como raciocinar bem para a humanidade quando ela está dissociada daquele que a criou. Por isso, tudo que nós ouvimos no mundo deve perpassar pelo conhecimento da palavra de Deus. Deve ter esse fundamento. Há não muito tempo atrás, mas há algum tempo atrás, a ciência se dobrava a palavra de Deus. Tanto que nessas grandes universidades, Yale, essas que você escuta por aí, lá fora, o primeiro ano de toda a faculdade, isso ainda acontece nos Estados Unidos, é teologia. Eles aprendiam a teologia. Eu não sei qual é o currículo, mas o fundamento básico do primeiro ano de uma universidade é a teologia, porque não há como entender a ciência, entender esse mundo longe do seu fundamento, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. O mundo tem andado na contramão, sempre andou na contramão, o pensamento do homem sempre andou na contramão, e rejeitam a sabedoria de Deus. Eles se acham mais sábios do que Deus e mostram o seu comportamento, a tolice, a ignorância, a bestialidade de um pensamento sem Deus. E aqui está sendo mostrado isso. Porque ele diz que melhor é o mundo do que o herói da guerra. Ele não está dizendo que o herói da guerra não é importante. Ele está dizendo que é melhor. E melhor por quê? Provérbios capítulo 19, 14, verso 29.
longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. A longanimidade mostra sabedoria, mostra entendimento. Perceba que o provérbio nos exorta a paciência em contraste com a impaciência, o desassossego e a irritabilidade. Esses versos vão dizer que ser manso, ser paciente, é uma característica de um homem sábio. A mansidão que se expressa por meio da longanimidade demonstra um comportamento sábio, prudente e santo. Porque aquele que é tardio em irar-se apazigua contendas, e o homem sábio se desvia da ira, da vingança, do rancor. Veja que Provérbios capítulo 15, verso 18 vai dizer. Ele vai dizer assim, que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta, o conflito. No caso aqui desse verso, o longânimo é aquele que teria toda a razão para se irar, pois é a pessoa afetada, mas ele mesmo, saindo perdendo, evita o conflito, evita a briga. Veja o que Provérbios 29, verso 8 vai dizer. Provérbios 29, 8: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Matthew Henry, ele fala algo interessante a respeito disso. Ele diz assim: aquele que é tardio em irar-se entende corretamente a si mesmo e o seu dever e interesse, as fraquezas da natureza humana e a constituição da sociedade humana, e sabe como perdoar os erros dos outros, bem como os seus próprios, como adiar e moderar os seus ressentimentos, de modo que com nenhuma provocação perderá o controle da sua própria alma. Ou seja, o longânimo é aquele que recebe a ofensa e escolhe conter a sua ira, até mesmo em não retribuir justamente o mal feito. E eu gostaria que vocês abrissem em Mateus capítulo 5, verso 38 a 41, porque nós vamos ter aí uma demonstração dessa longanimidade, dessa paciência, dessa mansidão, dessa santidade. Quando diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe a outra. E ao que quer demandar contigo, tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas. Eu gostaria de explicar aqui, eu já falei sobre isso, o que significa olho por olho, dente por dente. Olho por olho e dente por dente é a ideia de que você deve retribuir conforme a pena. O peso da retribuição tem que ser semelhante ao peso do delito. Mas isso era uma lei que se usava entre tribunais. Dente por dente era uma lei para tribunais civis, com o fim de desencorajar a prática da vingança privada. Então, a pessoa tinha uma questão, um conflito, ela não resolvia, ela levava a quem de direito, e esse iria, mediante esse princípio de justiça, estabelecer a pena. Qual é o objetivo disso? O objetivo dessa lei era de encorajar a prática da vingança privada. Essas passagens não queriam dizer vingue-se pessoalmente quando lhe causarem dano. Na realidade, queriam dizer o contrário, para não vingar por si mesmo, porém deixar que a justiça fosse administrada publicamente por quem de direito. Mas o que os fariseus fazem? Eles trocam essa realidade. Os fariseus apelavam para esta lei a fim de justificar uma retribuição de uma vingança pessoal.
E aí citavam esse mandamento com o fim de destruir o próprio princípio dele. Jesus aqui, quando fala sobre isso, ele está condenando o espírito de desamor, de ódio, de vingança. Jesus está dizendo que não devemos resistir ao perverso com medidas que emanam uma disposição que é o oposto do amor, do perdão, da brandura e do rancor. Se você vir o que vem logo depois a esse trecho ali, é o Senhor dizendo: nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Veja o que Provérbios capítulo 20, verso 22 vai dizer: não digas, vingar-me do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Abra Romanos capítulo 12, verso 19 a 21. E aqui, meus irmãos, o cerne do que nós estamos vendo. Romanos 12, 19 e 21 diz assim. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa lei, olho por olho e dente por dente, representava o que Paulo está dizendo aqui, numa escala maior. Ou seja, lá no Velho Testamento, acontecia alguma coisa, e aí o que eu fazia? Eu me vingava? Não. Eu ia diante do juiz, apresentava a minha causa, e aí o juiz ia julgar, conforme essa lei, aquilo que é justo. Aqui é o que nós estamos vendo. Quando alguém fizer algum mal a você, leve isso ao juiz. Coloque-se diante dele. E deixe que ele julgue. É como ele está dizendo aqui: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar ainda, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, a minha atitude qual seria agora? Se o teu inimigo tiver fome, aquele que você levou, a questão: se essa pessoa vier para você e tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, a Escritura está dizendo que a consciência dele vai arder. Porque você entregou ao Senhor a sua causa, e agora você age com Ele, não com uma vingança própria, mas você age de forma graciosa. Porque se ele tiver alguma necessidade e vier a você, você não vai virar nas costas, apesar dele ter prejudicado você. Você não vai virar as costas porque ele falou mal de você, ou porque fez qualquer coisa que você não tenha gostado, que o tenha ofendido. Percebe como isso é mais importante para a vida de uma sociedade do que grandes conquistadores, grandes governadores, grandes políticos, grandes articuladores. É isso que vai trazer uma paz social, mais do que o domínio de um homem poderoso, determinando ou regrando por meio de leis alguns comportamentos. Aí diz assim: pelo contrário, se ele tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo assim, fazendo isso, amontoarás brasas vivas na sua cabeça. Ele diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, vencer vencido pelo mal é retribuir na mesma moeda. Você. Simplificando, querido, como crente, olhando para o que o Senhor Jesus fala em Mateus 5,38,
Se te ferir numa face, da outra, agora que isso é uma linguagem metafórica, né? Algo que quer demandar contigo, tira a túnica, deixa também a capa. E a capa era um instrumento importante na vida de uma pessoa, porque essa capa, principalmente para as pessoas pobres, era a que aquecia no frio da noite. Sabemos que aquela região lá é uma região muito engraçada, né? Engraçada, assim, interessante. De manhã, um calor terrível. Você vê que o pessoal daquela região que mora no deserto, aquelas roupas grossas, claras, todas elas claras, não tem roupa escura, né? Porque não retém o calor. Mas é um calor que o cara usa aquilo ali, e à noite, extremamente frio. Me lembro, aqui abrindo um parênteses, né? Quando nós acampávamos em Roraima, a temperatura de Roraima é 33 graus constante. Já ligou o forno? Entra dentro do forno e liga. Sauna, pronto, entra na sauna e liga. Aquela temperatura constante, né? Depois de um tempo você fica irritado com aquilo ali. Você se irrita, porque não passa daqui, né? Aquilo. Nem para menos, é sempre aquilo ali. Aquele calor. Aí à noite, muitas vezes nós íamos acampar, era lavrado, né? E aí, a gente geralmente dormia em rede, tinha lá, e cada um levava a sua manta. Por quê? Porque de manhã era um calor terrível, à noite era um frio, a temperatura baixava. Era engraçado aquilo, você tem que puxar a coberta. No deserto, as temperaturas são superiores a 40 graus e inferiores, às vezes chegando até 0 graus. E é uma oscilação muito grande, muito frio. Então as pessoas pobres, as pessoas que eram pobres, tinham na capa um instrumento que lhes aquecia. Era extremamente necessário para ele aquele instrumento. Nós vamos ver isso hoje à noite, a gente vai falar sobre isso também, a pregação sobre o cego, Bartimeu. Era extremamente importante aquilo ali, porque senão o cara podia morrer à noite. Então vejam aqui, ao que demandar contigo tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele 2. Ou seja, se alguém entra em uma discussão judicial contra você para tirar algum bem, como um pagamento de uma alegada dívida, em vez de responder com ressentimento a esse processo judicial, esteja disposto a dar até mais do que se requer. Se alguém exige que faça algo que não é necessariamente uma responsabilidade, ou algo que você acha que não é necessariamente seu dever, mas de outra pessoa, como por exemplo no trabalho, ou até mesmo em casa. Não, isso aqui tem que fazer meu irmão, meu pai mandou. É isso. Ou no trabalho, quando você sabe que aquela função não é sua, e aí o seu chefe chega para você porque confia em você, ou por outro motivo qualquer, lança aquilo sobre você. Ao invés de mostrar um espírito de amargura, de ressentimento, você deve assumir uma posição de contentamento, de agrado, de satisfação, seja longânimo, paciente. Apresente essa virtude como reflexo da longanimidade de Deus. É o que o Senhor Jesus fala em Mateus: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Verso 45: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, esse comportamento, essa atitude demonstra a nossa filiação, a nossa salvação, a graça, a eleição de Deus na sua vida. Perceba que agindo assim, estamos agindo como Deus age conosco. Pois, como eu falei aqui, Ele não nos trata segundo o nosso pecado. Salmo 103, verso 10: não nos trata segundo os
fizesse isso, ele estava sendo justo. Mas aprove ele lançar essa justiça de retribuição na pessoa de Cristo, e você sair disso. Perceba que longanimidade é uma expressão que é sempre usada com referência. Você pode estar me olhando de cara estranha, né? Eu também, quando estava lendo isso aqui, eu dei uma torcida. Deus bem. Porque não é natural a nós, nascidos em pecado. Mas nós que somos novas criaturas, somos chamados a viver assim. Perceba que longanimidade é uma expressão que é sempre usada com referência a Deus e mostra que o Senhor é paciente e não nos retribui conforme a nossa ignorância, a nossa cegueira, o nosso pecado. Abra esse capítulo 34, verso 6. O contexto aí é um contexto de idolatria que o povo de Deus fez com um bezerro de ouro. E aí você vê a misericórdia do Senhor se manifestando pela sua paciência e confeccionando uma segunda tábua da lei. Veja aí, e passando o Senhor por diante dele, clamou: o Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Deus poderia, como disse ali para Moisés, se afasta que eu vou destruir todo mundo. E por que ele falou aquilo? Essa era a intenção de Deus para com o seu povo? Não. Era aquilo que eles precisavam. Mas ele queria que Moisés, nesse momento, representasse quem? Cristo. Fosse o mediador, pedisse em favor daquelas pessoas que eram seus filhos, foram separados agora e que precisavam ser educados para que pudessem entrar na terra prometida. Abra Números capítulo 14, verso 18. Veja o que a Escritura vai dizer. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Contexto aí, sedição do povo por causa de incredulidade. Ali os espias que foram espiar a terra e voltam, 10 deles voltam, praguejando aquele lugar. E Deus havia dado aquele lugar a ele, havia feito tantas coisas até chegar ali, que eles não deveriam, de forma alguma, como povo de Deus, olhando até para o passado, para Gideão e outras batalhas que o Senhor ganhou sem a força do povo, a força dos seus soldados, para que eles pudessem perceber que do Senhor é a guerra. Ele diz isso: Deus é um Deus guerreiro. E eles precisavam entender isso. E aí o que acontece? Diante de tudo, você pai, eu gosto de usar esse exemplo de pai, né? Porque todo mundo aqui já foi filho ou vai ser pai. Como é que a gente fica revoltado quando você fala 500 mil vezes para o seu filho a mesma coisa, e a cabecinha dele não consegue entender, ele não consegue abrir a cabeça e entrar, infelizmente às vezes dá vontade de fazer isso, e o bom cara, mas não dá para fazer isso. Aí a gente quer evitar que ele se batendo a cabeça por aí, e se arrebentando na vida, ensina, mas muitas vezes não tem jeito. Ele só vai reconhecer, só vai ouvir a voz, batendo no muro assim, de cara. Aí ele somos nós, quando não queremos ouvir a voz de Deus.
Nós. E aí, o que a gente faz? Se irrita muitas vezes, né? Ou diz assim, vou deixar você por a sua própria sorte. Agora é contigo. E vira as costas para ele. O que Deus jamais faz conosco. Veja o que o texto falou. Ele nos corrige, nos disciplina. Não sei se for pouco, mas a sua misericórdia não nos abandona. Nós, como pai, muitas vezes viramos as costas dos nossos filhos porque a nossa misericórdia não está. Mas veja aqui, Deus é paciente com esse povo. A paciência de Deus também tem limite. Não é como a nossa. Não é como a nossa. É isso que Ele quer que nós sejamos. Longânimos. A terra está à disposição dele. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente não consegue perceber isso. Na realidade cristã, pelo próprio conceito de eleição. Ele diz assim, a terra é de vocês. Eles chegaram lá, pegaram a chave, abriram, entraram, a casa estava vazia. Não. Eles vieram conquistar. Nesse mundo a gente vai ter que lutar. As promessas de Deus são nossas. Muitas delas condicionais. Mas Ele quer que a gente lute, que a gente conquiste. Ele vai dar a força. Ele vai fundamentar, Ele vai sustentar. Mas Ele quer que você faça. E aí, o povo, a terra é nossa, mas eu preciso conquistá-la. O Senhor está conosco. Eles venceram anteriormente outras pessoas. Veio o passado da história de Israel ali, naquele contexto, o deserto. E aquilo não deveria ser um sinal para eles. Deus, como Josué e Caleb falaram, se o Senhor fez isso, mas Ele vai fazer isso agora. Basta a gente obedecer e confiar. Mas o que eles fizeram? Deus foi paciente. Paciente porque 40 anos, por exemplo. 40 anos. Ele foi paciente aquele povo. Mas ele disse, essa geração não entra. Porque você é paciente, você é misericordioso, eles vão aprender. A próxima geração vai aprender com os erros dos seus pais. 40 anos. 40 anos. Abra o Salmo 86, verso 15. Veja o que ele diz. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia. Veja que a paciência e a misericórdia elas estão juntas. E em verdade, aqui é a oração de Davi por súplica e confiança. E por último, abra Jeremias 15:15. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Ou seja, o Senhor estava sendo paciente ali naquela situação de perseguição com o profeta. Até mesmo essa longanimidade, essa paciência, principalmente com os ímpios. Paulo diz que foi salvo pela longanimidade de Deus, ou seja, se Deus tivesse se irado num determinado momento, Paulo não seria o que foi. Paulo não teria se abraçado no Evangelho, não teria sido o homem que ele foi, se o Senhor não fosse paciente com ele. Isso é representação da nossa vida também. Perceba aqui nesses textos que a longanimidade é usada com os outros atributos benevolentes de Deus, que o levam a ter compaixão e não fazer sobrevir o desastre sobre os pecadores. Esse é o atributo divino, E o homem sábio
utilizar dele, porque a paciência, a longanimidade demonstra a misericórdia e sabedoria de Deus. Significa que a pessoa permanece tranquila quando ela é injustiçada. É lógico que quando nós somos injustiçados, nós nos sentimos revoltados e tal, porque é uma injustiça. Quando a injustiça é praticada, ela fere. Qualquer ser humano de boa índole se sente ferido pela injustiça. Mas aqui eu estou dizendo que essa pessoa que se sente assim, ela não fique tranquila, porque essa intranquilidade pode gerar ira, a irritabilidade e gerar uma vingança pessoal. Pelo contrário, ele vai controlar as suas emoções de modo a pensar e agir de acordo com a piedade e a ética cristã, não com a piedade e a ética desse mundo. Por isso ele vai falar que melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito que tomou a cidade. Porque o longânimo não é agitado e impedido a reagir com exagero para se esforrar ou buscar vingança, em vez de confiar no Senhor. Porque a Escritura vai dizer assim, lá em Tiago 19, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, o longânimo em se irar. E por quê? Porque a Escritura vai dizer lá em Provérbios 15, 18, que o longânimo apazigua a luta. O longânimo é aquele que evita conflitos e contendas, mesmo quando está sendo prejudicado, arcando com o quê? Com ônus. Arcando com ônus. Veja o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 6, 7 e 8, ele vai dizer assim: vocês estão arrumando briga, toda confusão e conflito no meio da igreja, estou parafraseando. Aí ele diz assim: o só existir entre nós demandas já é completa derrota para nós outros. Não tem que existir demanda. É como na vida familiar, do casal, um vai abrir mão do seu direito, então eles vão brigar para que o direito do outro seja satisfeito, não o seu. Então não vai ter briga. Porque quando a briga é uma derrota. Quando há o conflito, não há diferença, porque a diferença vai existir. É derrota para nós como crentes. E percebam que aquela igreja está vivendo assim. Aí ele diz assim: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes do dano? Esse é um bom testemunho. Mas ele diz: são vocês que causam isso. São vocês mesmos que estão praticando a injustiça e fazendo o dano. Isso aos próprios irmãos. Por isso ele está dizendo que melhor é um homem paciente do que um herói de guerra. Por quê? Porque se depender de você, a paz vai ser estabelecida. Eu não gosto de discutir com fulano. Por quê? Porque ele sempre pacifica. É aquele cara que gosta de briga, de conflito? Ou não gosta? Cai ali e morreu. Acabou, a disputa morreu. É como jogar água no fogo. Ele não vai dar para frente. É isso que a Escritura diz, Romanos 12, 18, nesse contexto de vingança. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esta é a ética do reino de Deus. Dependeu de você, não interessa de você, está fazendo a coisa ou está sofrendo. Dependeu de você, vamos escolher o melhor caminho para que você se sinta satisfeito e eu. E se eu tiver que abrir mão do meu direito em relação a você, que seja assim, para evitar o conflito.
Essa é a ética de Deus. Quantas vezes, vamos voltar ao ambiente familiar, o ambiente familiar é o ambiente primário de tudo. Né? A família é a mãe da sociedade. Todas as coisas, socialmente falando, surgiram da família. Porque a primeira instituição não foi o Estado, não foi nada. Foi a família. As outras instituições existem por causa da família. Então ela tem que ter prioridade. É isso? Ela tem que ter prioridade. E o Estado deve defender a família como constituída a palavra de Deus. Não ir contra ela. Tanto assim está indo contra Deus. Poderia dialogar nisso, né? E falar em várias outras coisas relativas, como por exemplo a questão do casamento e do divórcio, a questão da sexualidade e outras coisas que estão relacionadas à família instituída por Deus. O Estado deveria proteger aquilo que Deus estabeleceu e não contrariar, e não sobrepor. Mas isso aí é outra pregação, outra. Mas veja, essa é a ética do reino de Deus. E se nós agirmos de acordo com essa ética, o mundo fica em paz. As nossas relações estarão em paz. Porque você vai andar perdoar e perdoando como a Escritura diz. Matthew Henry descreve essa graça da longanimidade, da mansidão, dizendo o seguinte: ela é tardia em irar-se, não se inflama facilmente, não se ressente de provocações, dedica algum tempo para considerar antes de permitir que a nossa paixão irrompa, para que não transgridamos os nossos limites devidos. Ela nos leva a ser tão lentos em nossos movimentos rumo à ira, de modo que possamos facilmente ser interrompidos e apaziguados. Ela nos capacita a ter o domínio sobre os nossos próprios espíritos, sobre os nossos apetites e sentimentos e todas as nossas tendências, mais particularmente as nossas paixões, a nossa ira, conservando a sua orientação e controle e a administração rígida da religião e da razão justa. Devemos ser senhores da nossa ira, como Deus é. Tudo aponta para a humanidade em Deus. Você já parou para pensar o que significa humanidade? Já parou para pensar o que significa humanidade? É você ver a origem. Qual a origem do homem na sociedade? Macaco. Eu dizia macaco, né? Falam no antecedente comum. Selvagem. Daí você pode explicar qualquer tipo de sentimento primitivo, animalesco no humano. Segundo a Escritura, ou seja, segundo a verdade desse mundo, qual é a origem do homem? Onde está a humanidade no homem? Em Deus. Segundo a Escritura, segundo a verdade desse mundo, Deus criou o homem e soprou sobre ele, sobre a sua narina, fôlego de vida. E no momento que ele sopra, ele transmite ao homem aquilo que era seu, que ele poderia compartilhar com o homem. E como essa humanidade se manifesta de forma perfeita antes da queda em Adão? Era uma humanidade que estava sendo construída. Por causa do pecado, ela foi destruída. E depois da queda, onde essa humanidade perfeita se manifesta? Você sabe, Samuel, onde a humanidade perfeita depois da queda se manifesta? Sabe? Quem sabe responder essa pergunta? Sabe?
Traduz aí, Marcos. Não quero deixar de tímido. Em Cristo. A humanidade perfeita se manifesta na pessoa do Filho, que se encarnou. Por isso ele é o nosso exemplo. Por isso que o crente deve olhar para Cristo. Porque todo o tempo o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos que eles deveriam seguir os seus passos. Que eles seriam filhos de Deus como Ele é. Se amassem os seus inimigos. Essa é a imagem do novo Adão, do homem, da humanidade perfeita. É o que nós estamos vendo aqui. E se você for perceber, tudo isso está ali em Jesus. Todas essas coisas estão ali, presentes na vida do Senhor Jesus, sendo praticadas por Ele, e sendo, e Ele chamando os seus a verem e seguirem o seu exemplo. Até um exemplo que eles não poderiam seguir, no sentido amplo do termo, que era sofrer e morrer por causa de pecado. Ele pede para, no âmbito da sua realidade agora, que ele fez isso, que eles também estivessem dispostos a sofrer e morrer por causa de Cristo. Não como substituto, não como redenção ou remissão, mas como exemplo de uma vida que ama o Senhor e, como consequência, nesse mundo, passará por essas coisas. E aí, ele diz que o que domina o seu espírito, que toma uma cidade, longanimidade, paciência, pronta para o domínio de si mesmo e de suas emoções. Perceba aqui nessa segunda parte, o governante espiritual sobrepuja um herói de guerra. Esse herói é aquela pessoa forte, poderosa, que realiza, que é capaz de realizar grandes feitos e que ultrapassa outros ao fazê-lo. Perceba que esse paralelo nos mostra que esse homem é um herói militar. Ele é aquele que toma a força uma cidade com suas muralhas em defesa contra a vontade do seu inimigo. Esse verso aqui indica que uma batalha travada no seu interior é mais difícil do que a tomada de uma cidade. E como é mais fácil nós vencermos os inimigos, os problemas de fora, do que os problemas internos. Porque é isso que a Escritura está dizendo, essa batalha interior é mais difícil. E aí ele considera o autocontrole o tipo mais elevado de poder humano. Veja o que Provérbios 25, verso 28 vai dizer: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, ele é vencido, invadido e saqueado facilmente pelas suas paixões. Certo comentarista diz o seguinte, ele diz assim: quem é forte? Aquele que controla suas paixões. Tomar uma cidade é brincadeira de criança em comparação com esta luta com a carne e o sangue. Aquela é a batalha apenas de um dia, apenas de uma semana. Este é um conflito cansativo e incessante de uma vida inteira. Essa é uma perspectiva muito humana, carnal, né? A gente vencer batalhas fora e ser derrotado dentro do nosso próprio domínio, né? Eu sempre digo que comento, né? Quando a nossa igreja era em Niterói, a gente ia de carro, pegava a ponte, e uma vez o cara
passou à minha frente assim, estava escrito assim, que ele ganhou o mundo inteiro, uma frase, ganhou o trabalho, o mundo inteiro, mas perdeu a sua família. Que adianta? Somos fáceis de conquistar fora de casa, no exterior, mas dentro da nossa própria casa, nós mesmos, nós nos tornamos fracassados. Por quê? Porque essa batalha é mais difícil do que aquela exterior. Mesmo que Beck diz, aquele que obtém e conserva o controle de suas paixões é melhor do que o valente, melhor do que aquele que depois de um longo cerco conquista uma cidade, ou depois de uma longa guerra subjuga uma cidade. Aqui está alguém melhor do que Alexandre ou César. A conquista de nós mesmos, das nossas paixões desenfreadas, exige a sabedoria verdadeira e um controle mais firme, constante e regular que a conquista de uma vitória sobre os exércitos do inimigo. Uma conquista racional é mais honrosa para uma criatura racional do que uma conquista brutal. É uma vitória que não traz nenhum dano a ninguém, não sacrifica vidas nem tesouros, mas apenas desejos vis. É mais difícil, portanto, mais glorioso reprimir uma insurreição em casa do que resistir a uma invasão de fora. Na verdade, os ganhos da mansidão e da modernidade são tais que por elas nós somos mais que vencedores. Ele está dizendo que é muito fácil resistir a uma oposição que vem de fora, mas é mais difícil resistir a uma oposição que está dentro de você. John Owen, no livro, que se tornou um livro, né, Mortificação da Carne, que é Works, de John Owen, e eles retiraram e fizeram um livrinho, ele diz que o maior inimigo do homem não é Satanás. O maior inimigo do homem não é o mundo. O maior inimigo do homem é a sua própria carne, que ele diz que é o inimigo do diabo, que está dentro de você e é aliado dele. Perceba, queridos, que o domínio próprio é uma arte que poucos conseguem executar, mas que está à disposição de todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus, que tem esse Espírito como habitação eterna. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que esse é um fruto do Espírito. É um fruto que produz todas essas coisas, diferente das obras da carne, que são muitas. E que você pode produzir uma e não produzir a outra. Mas você da mesma forma estará na carne. Mas aqui é o contrário. Você tem um fruto. E você deve com esse fruto manifestar todas essas coisas. Porque se uma delas não se manifesta, pode ser que esse fruto esteja podre. Ou seja, que ele não seja do Espírito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, nós devemos mostrar isso. Nós devemos lutar como esse herói que domina uma cidade, dominando o nosso espírito. Nós devemos ser considerados diante do Senhor, e somente diante dele, heróis de guerra, porque estamos vencendo o inimigo no seu domicílio, que é a nossa carne. Entendam o que eu quero dizer, né? Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Mas a nossa carne é aliada de Satanás contra a nossa própria alma. E essas coisas, queridos, devem ser desejadas por nós. Nós precisamos desejar chegar nesse padrão, porque é a imagem de Cristo que
está sendo revelada não somente para nós, em nós, mas nesse mundo. E essas coisas não somente devem ser desejadas por aqueles que são filhos de Deus, mas praticadas e exercitadas por eles em suas vidas. Nós precisamos exercitar essas coisas. Se eu perguntasse aqui, quem gosta de fazer educação física? Quem gosta de fazer musculação? Você vai dizer que tem algumas pessoas que gostam, né? Mas chega um determinado tempo que é pesaroso, é cansativo. E você vai por obrigação. Porque se você não exercitar, você não vai ficar com um corpo musculoso que nem o teu. Não vai. Não vai. E aí você pegar 50, 150 quilos, né? E aquela coisa. Mas aí depois, quando você consegue, né? Olha, você olha no espelho, poxa, eu estou saudável, né? Minha glicose baixa. Você fica feliz, porque você alcançou. Mas como é que você alcançou? Ó, suando. A vida cristã é assim. Nós precisamos exercitar essas coisas. Essas coisas precisam estar vivas dentro de nós. Porque elas estão ali, elas precisam ser movimentadas. E esse movimento que vai nos dar vida é o exercício dessas coisas que vai nos fazer cada dia mais e mais fortes, intrépidos no reino de Deus. E é por meio dessas coisas que nós demonstramos quem somos e a quem servimos, pela forma como vivemos, pelo modo como pensamos, por aquilo que falamos e cremos. Muita gente olha o Apocalipse e diz assim: o sinal da besta, na mão e na testa. Aí 666, que é o número de uma certa imperfeição, porque o número 7 é um número perfeito. Então ele é 3 vezes imperfeito, nunca alcança essa perfeição. Há um significativo sobre isso. Aí as pessoas pensam que vão marcar aqui na testa e na mão. Não, aquilo ali é uma metáfora. A marca da besta está na mão porque representa as nossas obras, aquilo que nós fazemos. E a marca da besta está na testa, porque é a forma como pensamos. Uma pessoa que foi transformada em imagem de Cristo não pode ter um pensamento nesse mundo. Ele tem que estar transformando a sua mente, como diz Paulo. E muito menos ter as obras desse mundo. Na sua mão não pode ter o sangue de Cristo sendo jogado à terra. Essa é a marca dos filhos de Deus, suas obras e a forma como eles pensam. Por isso que nós precisamos, como diz a Escritura, transformar a nossa mente para que possamos alcançar aquilo que seja agradável e bom, segundo a vontade de Deus. Porque nós demonstramos quem nós somos e a quem servimos pela forma como nós vivemos, pelo modo como nós pensamos, por aquilo que falamos e cremos. E você, como cristão, deve exercitar essas coisas em você e desejar satisfazer como um soldado aquele que o arregimentou. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. A Escritura diz assim, acompanhe comigo. Veja o que a Escritura vai dizer. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, relegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, santa, justa e piedosamente. É isso que nós estamos vendo aqui. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso Senhor, nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós,
do paraíso por causa do pecado. E nós não vamos poder entrar nele se ainda estivermos vivendo no pecado. Porque Ele nos redimiu dessas coisas para sermos seu povo santo. E essa aqui, essa longanimidade, esse domínio próprio, é uma evidência clara da vida eterna entre nós. Se nós não ansiamos, porque percebemos que nós não somos perfeitos nessas coisas, e aí buscamos a Deus, a graça de Deus, não perdão para sermos assim, assim andamos. Perceba claramente que nós não desejamos essas coisas, mas nós mostramos que não somos o Senhor. É difícil isso? É difícil. Eu, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, não vou sentar aqui com seja, para que vocês riam, mas eu sempre digo assim: Senhor, eu peço que essa coisa aconteça no dia que eu estiver bem. Que no dia que eu estiver bem, eu não vou deixar levar pelo meu pecado. Mas se eu estiver num dia turbulento, a minha tendência é agir na carne. Então, Senhor, não permita isso. Querido, nós fomos chamados a viver uma vida assim. E você pode olhar e ver como isso é difícil. Amar os nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. Deixar a vingança, a retribuição do mal nas mãos do Senhor e agir de bondade e misericórdia para aqueles que não são tão bons, tão amigáveis, tão justos para conosco. Essas coisas nós temos dentro de nós, porque temos o Espírito de Deus em nós. Então devemos clamar a Deus para que esse Espírito nos domine, para que eu dentro do Espírito, em momento algum, satisfaçamos os desejos do nosso coração. E se você ainda não tem esse Espírito, clame ao Senhor por Ele. Clame ao Senhor por salvação. Porque no último dia, aquele dia que nós queremos nos encontrar com o Senhor, seja no último dia, classicamente falando, no dia do Senhor, ou seja no dia da sua morte, não haverá desculpa. Não haverá oportunidade. Não haverá mais a ciência de Deus, a oportunidade de Deus em relação ao nosso pecado. O que vai haver somente aqueles que rejeitaram aquele Senhor. É a ira eterna de Deus. É a ira eterna de Deus. E nós precisamos lembrar disso. Como diz o apóstolo Paulo ali aos Efésios, essas coisas que vêm ainda de Deus. Vocês querem ser confundidos com isso? É como um pai que cria o seu filho desse jeito, limpinho, bonitinho, arrumadinho, vizinho lá, cria o filho que nem um porco, ele está na lama, se suja, sai todo sujo, todo mal, você não quer. Aí quando você vê seu filho igual ao filho do vizinho, não quer ser não. Você fica o quê? Fica irado, porque aquilo que você odeia, você está vendo no seu filho. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o possível para que isso não ocorra mais. Mas chega uma idade que o filho é responsável por ele. Ele vai ter que. Ele quer dar limpinho, quer ver limpinho. Aí você pode fazer mais nada.
Com Deus é diferente. Chega um momento, esse momento é o último dia. Não haverá mais perdão. Não haverá misericórdia. Haverá o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram o próprio Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e pedir que o Senhor esteja falando no coração do meu povo, Senhor, nos dando sabedoria, estendendo sobre nós a tua misericórdia, para que possamos viver assim, mostrar, ó Pai, a imagem de Cristo em nós. É só dessa forma que o mundo vai olhar e vai ver algo tão diferente, tão discrepante da sua realidade, e vai conseguir perceber e enxergar Deus em nós. Aquilo que todo homem necessita, anseia, precisa, é que diga que não. Fica com o teu povo, nós pedimos, em nome de Jesus.